Boa tarde, nós estamos aqui com o Neuriberg Dias, né, assessor do DIAP. Seja muito bem-vindo à nossa live e a nossa audiência vai se acostumar com você, porque nós semanalmente vamos ter esse bate-papo aqui super importante, né? Para quem não sabe da nossa audiência, o DIAP é um departamento intersindical, né, de assessoria parlamentar. Eles ficam locados em Brasília, né, muito perto de onde tudo está acontecendo. E dessa forma eles conseguem acompanhar, analisar, né, são técnicos, né, que têm essa expertise de poder analisar as votações das medidas provisórias que possam beneficiar os trabalhadores ou não. E se são eles que municiam o movimento sindical brasileiro todo, né, com informações para que todos os sindicatos possam desenvolver suas ações a partir dessas análises. Então, boa tarde, né, e seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom dia, Gilce, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite em nome do DIAP para participar um pouco desse bate-papo, para falar dessa agenda que está em tramitação no Congresso Nacional, que a gente sabe que não é uma agenda pequena, né? Sim. A gente pode dividir esse momento em algumas partes, mas durante a nossa conversa a gente vai detalhando um pouco, Sim. principalmente sobre a medida provisória votada Claro. ontem, né? Sim. E foi muito positiva para os trabalhadores. Tá. Então, a gente vai se concentrar exatamente, Nuremberg, nessa votação de ontem, né? Porque ela era fundamental para nós, trabalhadores, porque nós sabemos que tem a medida provisória, né, a NAB 366, que foi editada, né, pelo governo Jair Bolsonaro, durante a pandemia, que ajustava várias situações, né, sobre os contratos de trabalho, sobre a redução de jornada, sobre como é que se diz, a suspensão do contrato de trabalho também, né, entre outras medidas. E o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele foi o relator né, o relator dessa medida, e por ser quem é, né, um deputado extremamente coerente com suas posições em defesa, né, dos trabalhadores brasileiros, ele estava tentando amenizar alguns pontos dessa medida para favorecer os trabalhadores. E durante a votação de ontem, nós infelizmente, né, esse termo é ruim, mas sim, fomos tratorados novamente, né, por todo o conservadorismo daquela casa, que você vai poder nos detalhar mais. E a medida provisória, infelizmente, ela não foi votada de acordo com o relatório, né, como o relator queria, o deputado Orlando Silva. Então, eu quero que você diga para nós agora, assim, né, o que isso significou, quais eram as principais mudanças benéficas que estavam sendo propostas pelo deputado Orlando Silva e que ontem, na votação, a gente perdeu, para ficar claro para o trabalhador pelo que estávamos lutando e o que, né, esse Congresso, né, essa Câmara conservadora, que nós elegemos, né, que somos nós trabalhadores que elegemos e que no momento que estamos elegendo os nossos deputados federais, nem sempre temos essa consciência que eles vão votar lá leis fundamentais para nossas vidas, né? Acabamos votando porque ele é do partido de um presidente que naquele momento ali está com uma maioria absoluta, independente de quem seja, e nós somos levados, né, dessa forma. Então eu queria que você avaliasse, né, o que aconteceu ontem e principalmente deixando claro para o nosso trabalhador quais eram as propostas, né, benéficas para nós e o que a gente perdeu ontem e por que perdemos, né? Muito bem. Isso, você bem pontuou o trabalho do Orlando Silva nessa relatoria, que uma relatoria dentro de um contexto muito difícil para os trabalhadores, né, em geral, por conta da ação dentro do Congresso Nacional e por conta também do Poder Executivo, né, que ambos têm uma convergência nessa agenda contra o trabalhador, digamos assim. Então, o fato inicial de ter enviado essa provisória, a 936, ela já veio resultar a pressão, tanto do movimento sindical, como dos setores dentro do Congresso Nacional, que queriam, por parte do governo, uma iniciativa para poder dar garantia de e renda para os trabalhadores durante esse período de pandemia. Então, o fato de enviar a medida provisória, mesmo a gente sabendo que ela veio com algumas visões ideológicas do governo, ela, de fato, já foi um avanço por ter um governo
um perfil muito liberal, né? Muito afastado da intervenção do Sim, Estado e principalmente da agenda dos trabalhadores. A segunda vitória em relação a isso foi a gente ter conseguido a relatoria do Orlando Silva, né? sim, claro. Um deputado vinculado às causas sindicais, sociais, dentro de um contexto do qual o Congresso ele tem uma certa independência, mas ele tem um grupo muito próximo ao governo. Então, a relatoria foi uma segunda vitória, né, nesse período de ter agenda, né, focada no emprego, recuperação de emprego e renda. E o terceiro, digamos assim, o terceiro ganho, que a gente sabe que o parecer ele avançou muito em relação à medida provisória, né? Trouxe principalmente, aí eu vou focar nos pontos mais importantes Sim, para a gente avaliar. O governo trouxe na medida provisória uma compensação que o Orlando achou interessante melhorar essa compensação salarial por conta da redução da jornada ou da suspensão do contrato de trabalho, que é previsto nesse acordo, nessas novas regras, digamos, para esse momento de pandemia, para evitar a demissão, ele garantiu uma integralidade, o valor integral do que esses trabalhadores recebiam atualmente, até 3 salários mínimos. Então, se todos os trabalhadores, ou seja, quase 90% dos trabalhadores, se entrar nesse processo de redução de jornada ou a suspensão do seu contrato de trabalho, seria mantido o valor integral dos seus salários. Então, foi um avanço muito significativo, só que na votação ontem do Congresso Nacional, a partir de um destaque solicitado pelo governo e apresentado pelo Centrão, se voltou ao texto original, que, de fato, garante só para quem recebe um salário mínimo o valor integral e, sim. acima desse valor, os trabalhadores têm essa redução de 25%, 50% ou 70%, só que não é compensado integralmente pelo governo. Ele só dá até o teto do regime do valor que ele teria direito Sim, ao seguro-desemprego, de certo. 1.803. Então, foi uma derrota significativa porque a proposta do Orlando ela garantia a renda, de fato, para 90% dos trabalhadores. O segundo ponto da votação ontem também, que foi muito importante, se trata dessa discussão sobre o papel do sindicato, né? Ele é fundamental também nesse elo do direito e da Sim, defesa do direito. Houve uma fragilização e um destaque aprovado que retirou a possibilidade de homologação do acordo, de obrigação de homologação dos acordos pelo sindicato. Então, esse também foi um ponto, digamos, de todo o relatório, foi os dois pontos que a gente não conseguiu avançar no relatório e se manteve o texto inicial do governo. Mas vale destacar também que, dentre as questões de representação sindical, se avançou na convenção coletiva, então se ampliou ela mais no relatório do Orlando, dizendo que os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos pode ser acordo individual, só que acima deles, de 2 salários mínimos, em média e pequena empresa, 4 milhões 4 milhões e 800 mil o faturamento, tem que ter uhum, a participação do sindicato na negociação. E para pequenas empresas, até 3 salários mínimos individual. Então, houve um avanço e a prevalência da negociação coletiva sobre a individual, quando houver. Então, por exemplo, o sindicato de vocês tem um acordo coletivo que abrange várias empresas, em relação a isso, ele vai valer caso tenha algum acordo individual com o empregado. Então, foi um avanço, se for ver na média do relatório, trouxe a desoneração, que é positiva até 2022, uhum. principalmente para o setor da indústria, para garantir emprego. Então, no geral, diante dessa correlação de força, Desculpa eu te conseguiu interromper. avançar. Deixa eu te interromper um pouquinho aqui, porque você me deixou com uma dúvida que é importante esclarecer até também para a nossa audiência. Você falou que desoneração, desculpe, ela Isso. vai até 2022 para a indústria, né? É, São eu estava vários vendo setores da hoje na indústria. Folha, são vários setores, mas ele não pega a indústria metalúrgica, por exemplo, porque
eu vi na Folha de São Paulo hoje, salvo que tenha havido um mal-entendido, que eram call Uhum. centers, tecnologia da informação, construção civil, calçados, indústrias têxteis e comunicação. Então, na hora me chamou a atenção, né, que a indústria metalúrgica, por exemplo, né, que é aqui em Não Pirassununga, está específico. que ela não está dentro, né, que ela não está dentro. Isso. E daí, já que eu interrompi você, eu quero fazer um comentário, e daí você já segue seu raciocínio, bem no que você estava falando, né, dessa parte que a gente acabou perdendo lá em Brasília, sobre a representatividade, né, do sindicato na negociação individual. Eu quero te dar uma notícia muito boa, né, que até como vocês são bem informados, acho que já sabem, o sindicato aqui dos metrôs da Grande Curitiba, quando a medida provisória, né, foi baixada, ele fez acordo fábrica por fábrica. E não se fechou acordo aqui sem a garantia, né, com a redução da jornada, com a suspensão do contrato de trabalho, mas não se fechou acordo aqui sem a garantia do salário, 100% do salário líquido dos trabalhadores, sabe? Eu quero que você saiba isso, que assim foi uma luta aqui, né, local, né, do sindicato de Curitiba e região metropolitana, que foi assim com Renault, com Volvo, com Bosch, enfim, com todas as metalúrgicas, né? Não se fechou acordo Excelente. sem garantir 100% do líquido, né? E isso, pelo menos, garante, com certeza, a renda, né? O poder de compra dele, por mais que, por causa da medida, alterou o contrato salarial dele, mas o que ele recebia todos os meses, continua recebendo. Então, isso foi uma conquista muito importante, né, do sindicato daqui. Mas eu quero que você continue agora na sua fala, na questão macro, né, do que aconteceu no Congresso ontem. Por favor. Não, o que você falou está conectado a essa questão macro, né, em relação ao projeto. Só fortalece o resultado das negociações feitas, né, por vocês, só fortalece a nossa narrativa em relação tanto a SMP como, né, que vem em discussão no Congresso, que é o fortalecimento da negociação coletiva e das entidades sindicais, e a capacidade, né, das Sim, entidades de negociar com as empresas, enfim. Então, no geral, voltando ao assunto do relatório, sim, houve outros pontos positivos, por exemplo, a ultratividade de acordos e convenções durante esse período de pandemia, estendeu, o governo fez de tudo para não aumentar, digamos, o aspecto fiscal, né, derrotando aquela garantia integral incluída pelo Orlando em relação à compensação, mas garantiu outros pontos importantes, como o acúmulo do benefício durante a pandemia, né, em relação à redução de emprego. Então, tem categorias como saúde, às vezes esses trabalhadores têm dois empregos, então, nos dois ele garante a compensação, sim, garantiu para o trabalhador intermitente um valor adicional de R$ 600 em 3 parcelas, o salário maternidade garantiu integral, então as mulheres, nesse período que engravidarem, tiverem filho, em fim de pandemia, vai ser garantido o valor integral. Com a conquistas proposta importantíssimas, hoje, né? você Importantíssimas. reduz. Então, você tem uma perca, mas você tem um ganho também adicional em relação a alguns pontos, principalmente para as mulheres, enfim, Uhum. em vários outros segmentos, além do geral, né? Quando você vai olhar, a gente fez algumas simulações de impacto na renda, que era a maior preocupação. Você tem ali o impacto muito maior quando você tem a redução da jornada de 50% a 70%. E Sim, principalmente quem recebe acima de 3 salários mínimos. Aí você começa a ter um impacto maior, entre 20% e 40% da redução, que é certo. isso que o Orlando quis dar uma minimizada no seu relatório. Mas, no geral, aí, enfim, para a gente ir para os finalmente, né, em Sim. relação Uhum. à conversa, o governo enviou, não sei se vocês se lembram, a medida provisória 927, que Sim, trata claro. especificamente dos contratos de trabalho, né, durante o período da pandemia, e lá ele acabou
com qualquer participação do sindicato em acordos. Sim. E estabeleceu só como compensação o afastamento do trabalhador para requalificação, que seria até 4 meses também, só que seria paga somente pelo empregador, e o empregador que ia definir. Então, olha o ganho, comparando da 97 com a pressão, a atuação de base, enfim, e nacional também no Congresso, com a vinda da 936, que deu uma mudança, não vou falar um salto maior, mas deu uma compensação do Estado para esses trabalhadores, permitiu os sindicatos a uma participação, sim, porque na 927 vedava, né? E estendeu esse benefício para várias outras categorias. Então, no geral, a gente pode avaliar que o Orlando, o Paulinho, da Força Sindical também, que foi um dos interlocutores dessa negociação com o Rodrigo Maia e com o Centrão, obteve uma grande, vamos falar, uma perfeita vitória, mas diante do quadro, sim, sem dúvida, a gente conseguiu fazer um texto muito razoável para beneficiar os trabalhadores, que a gente sabe, né? Vocês sabem mais do que eu na ponta, que estão passando por grande dificuldade. Né? Exatamente, grandes dificuldades. Mas assim, nós vamos ficando por aqui, sabe, Nuremberg, mas a gente vai se encontrar novamente. Vamos marcar as sextas-feiras, acho que vai ser o nosso dia aqui da nossa coluna. E nós desejamos muita força, sucesso para vocês no trabalho de vocês, nesse acompanhamento direto que vocês fazem junto aos parlamentares, né? Porque não é só acompanhamento também, nós temos aí um trabalho de como é que a gente fala, lobby, né? É um trabalho de lobby. Vocês acompanham assim diretamente todas as medidas que possam beneficiar os trabalhadores. Vocês fazem um trabalho para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Por isso estão ligados aos deputados, a exemplo do deputado Orlando Dias, né, do PCdoB, que foi o relator da 936, e dos demais deputados, né, da área trabalhista que possam vir ajudar os trabalhadores. Nós desejamos assim que muita força, né, porque estamos aqui na ponta. E nós temos assim análises globais da OMS que a pandemia, além da letalidade, né, a segunda onda dela, que não é a segunda onda de contaminação, mas a segunda consequência dela é a fome. Então ela trouxe a morte, né, e vai vir o desemprego e a fome. Então, mais que nunca, nós precisamos garantir, né, esses empregos, garantir os direitos dos trabalhadores, né, e lutarmos de todas as formas, os sindicatos todos unidos, juntos, a bancada trabalhista e toda a assessoria, né, que tem essa expertise, ajudar os trabalhadores, os dirigentes, para que todos juntos possam resistir, enfrentar, né, e trazer e dar garantia de vida, né, de saúde e trabalho para os nossos trabalhadores brasileiros que estão precisando. Eu agradeço muito a sua participação e até a próxima sexta-feira.